A paz do Senhor, aqui quem vos fala é a missionária Julie. Hoje é dia 22/12 de 2023. Nós estamos a dias do Natal. Terminamos essa semana o jejum de Daniel, na segunda-feira. E hoje nós vamos falar um pouco de Daniel, né? Primeiro nós vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus por esse café com Jesus, pela bondade dele, a misericórdia dele que nos alcança todos os dias, porque ele é tudo que nós precisamos. Ele é o eu sou, ele é tudo, ele é o início, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o nosso El Shaddai, nosso Elohim, o Jeová Shalom, a nossa paz, a paz que excede todo o entendimento humano, que o homem não vê. Deus é tudo, tudo. Ele é o Eu Sou de Israel. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Oh Deus poderoso, fiel, justo, fica conosco nesse café com Jesus. Fica aqui, Jesus. Faz morada aqui. Nós dependemos de Ti, da Tua presença. Sem Ti, nada podemos fazer. E para o Senhor, nada é impossível. Lucas 1:37. Fica conosco. Onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. Aquilo que ligarem na terra, eu ligarei no céu. Fica aqui, Senhor. Cuida de nós. A Tua presença é tudo que precisamos. Nós não abrimos mão da Tua presença em nenhum momento. Fica, Paizinho querido. Nós, aqui nesse momento, nesse café com Jesus, nós agradecemos pela Tua bondade, misericórdia, porque o Senhor sabe quanta mazela nós temos, quanto pecado. Nós estamos aqui, nós confessamos nosso pecado diante de Ti, Senhor, nossas iniquidades, nossas transgressões. Todo o nosso pecado nós entregamos na cruz do Calvário, nesse café com Jesus. Nós entregamos nossas mazelas, tudo aquilo que a gente não consegue, que a gente não pode, a transformação da nossa mente, Pai, numa metanoia, o nosso novo viver, porque estamos ligados à videira verdadeira, porque estamos ligados a Jesus. Nós sabemos que nós podemos dar muito fruto para o reino dele. Que possamos ser limpos por Ti, Jesus, porque Tu é o caminho, a verdade e a vida. E nesse caminho nós Te conhecemos, e por Te conhecermos, Jesus, nós podemos conhecer a verdade e a verdade nos libertar. Que é a Tua verdade, Jesus. Tu é a verdade. Tu é o caminho, a verdade e a vida. Para que nós possamos, depois de estarmos limpos, também vivermos um sobrenatural, uma vida nova contigo. Possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para a Tua igreja. Porque é uma vida em abundância e não uma vida de perda, de tristeza, de maldição, mas uma vida abundante em Ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina e voltará para buscar a sua noiva, a igreja. Aleluia, Jesus. Eu te peço aqui perdão dos nossos pecados, fica conosco, nos instrui, Espírito Santo, não abrimos mão do Teu doce Espírito, conduz tudo que vai ser falado aqui, em nome de Jesus, amém. Aqui nós vamos começar a falar. O Senhor colocou ontem uma palavra, né, do estudo que a gente está fazendo em Daniel. Já fizemos o jejum, terminou o jejum na segunda-feira,
Em janeiro vai ter outro jejum de Daniel, quem quiser participar também. No dia 7 de janeiro vai iniciar outro jejum de Daniel. E nós glorificamos por tudo, porque o Senhor permitiu que a gente finalizasse essa semana. E em janeiro começa um novo para buscar mais de intimidade, mais humilhação, para buscar a sabedoria do alto, para buscar revelações, né, da parte de Deus, porque nós não abrimos mão de caminharmos e a gente ter a revelação do que está acontecendo, do que o Senhor quer, do ciclo que estamos vivendo, porque a cada momento nós vivemos um ciclo com Deus e a gente precisa estar alinhado, porque a cada ciclo o Senhor muda nossas ferramentas, muda as estratégias e precisamos, Senhor, receber de Ti, receber do alto, porque o homem pode fazer plano, mas a direção quem dá é o Senhor. E se a gente chamar o Senhor para os nossos planos, eles serão bem-sucedidos. Nós cremos nas Tuas promessas, Senhor, do Teu povo. E a palavra diz lá a gente vai falar um pouco das qualidades de Daniel e da mente dele, da obediência. Nós sabemos que Daniel foi levado cativo para a Babilônia, junto com Misael, Ananias e Azarias. Eram filhos da nobreza, né, de Israel. E os pais dele foram mortos durante o cativeiro. E ele mais os três, né, Misael, Ananias e Azarias, foram escolhidos para ficar na Babilônia e servir ao rei. Então eles iam passar por um processo durante 3 anos, sendo ensinado, aprendendo a língua babilônica, aprendendo as normas e a conduta e tudo que funcionava dentro do reinado de Beltesazar naquela época. Então, iniciou primeiro lá em Nabucodonosor, né, no capítulo 1, mas a gente vai iniciar o texto falando das qualidades dele, que está no capítulo 5, já é outro rei, Beltesazar. Então, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência, sabedoria dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos, dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Aí eles chamaram Daniel, né? Porque o rei precisava de interpretar algo que Deus tinha escrito na parede. Você, Daniel, um dos exilados que o meu pai, o rei, trouxe ajudar. Soube que o Espírito dos deuses está sobre você e que você é iluminado e tem inteligência e sabedoria de uma forma fora do comum. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer o que ela significa, você será vestido com um manto vermelho e terá correntes no pescoço, de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância do governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: guarde teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o significado. Então, o rei Nabucodonosor, o teu predecessor,
o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos, línguas, tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava, a quem queria poupar, poupava, a quem queria promovia, quem queria humilhar, humilhava. Então, o rei chamou, né? Chamou a Daniel e falou aqui das qualidades que Daniel tinha, né? Daniel era um homem inteligente, sábio, de grande sabedoria. Ele ficou responsável o rei nomeou, né, Daniel como chefe dos magos, encantadores, astrólogos, adivinhos, porque ele tinha muita sabedoria. Tinha uma sabedoria extraordinária e também capacidade de interpretar sonhos e resolver problemas e enigmas, mistérios. Aí ele fala aqui de novo que ele era iluminado e tinha inteligência e sabedoria fora do comum. Então, nós vemos aqui uma pessoa que se destacava. Daniel, ele se destacava. Daniel, ele se destacou. Além dele se posicionar como um grande homem de Deus, que não queria se corromper com as comidas, porque as comidas dos deuses, né? A comida dos reis eram consagradas a deuses. Deuses pagãos, né? Lá na Babilônia, eles tinham diversos deuses, né? E Daniel, Ananias e Misael, eles resolveram não se contaminar com os manjares que eram consagrados à maldade, né? E com isso, Deus foi conferindo a eles muita sabedoria, inteligência, habilidades. E Daniel, ele tinha a mente de Cristo. Ele era obediente, ele foi para a cova dos leões e mesmo assim ele disse que se ele tivesse que morrer, ele morreria, assim como os meninos também foram jogados na fornalha porque não quiseram adorar, né? Ao Deus, ao rei lá. Então os administradores, eles começaram a tramar contra a vida de Daniel, porque sabia que ele era um homem de uma conduta diferenciada, era um homem honesto, um homem reto, ele tinha uma identidade de filho de Deus, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era do povo de Israel, ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia da capacidade dele, a capacidade que ele tinha sendo filho de Deus, né? Podemos como filho de Deus. Ele sabia da capacidade que ele tinha, do que ele podia por ele ser filho de Deus. E ele era um homem maduro, tinha uma mente madura. A mente de quem? A mente de Jesus. Ele era humilde, ele era obediente, ele era perseverante. E aqui nós vamos citar quatro diferenças, né, da mente e das qualidades de Daniel. Eu vou superar, custe o que custar, né? Eu posso tudo naquele que me fortalece. Daniel sabia a identidade dele em Deus. Ele sabia o que ele podia por ser filho e por ser servo do Deus Altíssimo. Então, a gente vê lá em Filipenses 4, tudo posso naquele que me fortalece. A segunda característica, sempre haverá solução. Tiago 1:5.
a gente precisa pedir sabedoria a Deus, sempre, sempre. E aqui nós vemos várias vezes dizendo que ele verificou, Nabucodonosor primeiro verificou que ele era iluminado e que tinha uma inteligência e uma sabedoria dos deuses, que era fora do comum a sabedoria que Daniel tinha. Ele fazia o que ninguém fazia, tanto que ele foi promovido chefe dos astrólogos, porque lá tinha, né? Lá na Babilônia, lá tinha todo tipo de idolatria, e lá eles consultavam, né? Eles consultavam enigmas, sonhos, magos, encantadores, astrólogos, adivinhos. Eles buscavam entendimento nesses demônios, né? Que a gente sabe que são demônios. Então, Daniel, por ele se destacar, ele ser diferenciado em tudo que ele fazia, ter o Espírito de Deus, o Espírito de excelência, né? O Espírito de Cristo, a obediência, a humildade, a perseverança, o Senhor permitiu que Nabucodonosor inicialmente visse, né, todas essas qualidades que Daniel carregava, uma sabedoria fora do comum. E aí ele foi colocado, né, como chefe desses homens. E a terceira característica: mesmo se o pior vier, eu estarei bem. Lá em Romanos 8:28. Então, Daniel, ele foi julgado, né, na cova dos leões, porque eles fizeram um decreto, eles viram que Daniel era um homem reto e justo, e que eles, para pegar Daniel, eles tinham que pegar algo da religião dele, porque ele era um homem cheio de disciplina. Ele orava 3 vezes a Deus, e eles viam ele orando, porque ele orava na sacada, com o rosto virado para Israel, e eles acabavam vendo que Daniel se prostrava 3 vezes ao dia para adorar o Senhor. Então, eles resolveram fazer um edito que não podia de forma alguma adorar a não ser o rei. Então, durante um mês, não poderia existir outra adoração a não ser do rei. Então, o problema inicia aí. Uma perseguição dos sátrapas, dos administradores do palácio, que trabalhavam com ele. Eles se levantaram contra Daniel para poder parar, né? Parar o avanço de Daniel, porque ele estava avançando. Ele estava tendo destaque. Então, o inimigo das nossas almas começou a articular contra a vida de Daniel. Então, se o pior acontecer, o pior foi o quê? Ele ser jogado na cova dos leões. Quem era jogado ali não saía vivo. Mas ele sabia que Deus podia livrar ele. Mas se Deus não quisesse livrar ele iria morrer. E assim, isso é algo para a gente carregar, que assim como Pedro, né? Pedro morreu de cabeça para baixo na cruz. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Mas antes dele receber o poder do Espírito Santo, ele continuou, né, fazendo coisas que ele não gostaria de fazer, né? Ele foi para o Getsemane, Jesus pediu eles para orar, eles não conseguiram. Quando Jesus ia ser entregue aos romanos, quando ele foi ser entregue, Pedro arrancou a orelha de Malco. Ele não teve sabedoria, né? Jesus disse que não era isso que ele queria, foi lá e colocou a orelha de Malco no lugar novamente. E a gente acredita que ele não queria só pegar a orelha, mas ele queria pegar o pescoço e matar aquele homem. Então era um homem sanguíneo, que ele só foi ser tudo que ele tinha
para ser quando o Espírito Santo desceu sobre ele. E isso é algo que a gente precisa carregar, né? Que nós só seremos tudo aquilo que Deus nos chamou para ser quando o Espírito Santo descer sobre nós, né? Quando o Espírito Santo desce, quando o Espírito Santo toma o primeiro lugar, quando o Espírito Santo, ele move, ele derrama frutos do reino, o Espírito dele, o fruto do Espírito, dons, talentos, para que ele pudesse trabalhar para o Senhor com autoridade, né, naquele tempo. E ali nós vemos essas qualidades em Daniel. Qualidade de não querer se corromper, de não aceitar presentes. Ele falou, eu não quero os teus presentes, o Senhor pode ficar com eles, mas a interpretação eu vou dar. E aí ele saiu, né, dali e pediu a Ananias, Misael e Azarias para ajudar ele em oração, que ele ia pedir ao Senhor a interpretação do sonho, né, a interpretação daquilo que era necessário. Mais uma vez, né? Então nós vemos que mesmo que o pior aconteça, o pior aconteceu. Ele foi jogado na cova, os meninos foram jogados na fornalha aquecida, 7 vezes mais. E o quarto meu movimento de fé faz o sobrenatural acontecer. Hebreus 16. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima dele creia e que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Passo de obediência e fé. Então, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nessa manhã, nesse café com Jesus, os passos de fé, né, que Daniel deu e de obediência. Em Daniel 6, ele provocou e irritou os sátrapas, porque eles ficaram indignados, né? Porque Daniel era muito fiel, Daniel era muito obediente e ele se destacava no reino por tudo que ele fazia era muito excelente. Ele era justo, reto, se desviava do mal, não adorava os ídolos deles, tinha muita obediência e fé, tinha uma mente extraordinária, inteligente. Então, eles não queriam, né, aquilo. Aí nós vemos lá a fé, né? Daniel era fiel e obediente e eles fizeram o decreto, uma cilada, né? Uma cilada para Daniel com a sua fé, em Daniel ali 22 e 23. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse a Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Lá no 22. O Senhor Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Então ali Daniel se justifica depois que ele sai da cova do leão, dizendo que ele não tinha feito mal nenhum para Deus e nem para o rei, e por isso Deus tinha livrado, né? Aí nós vemos aqui, eu estou editando um decreto para que em todos os domínios do império dos homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pois ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reinado não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livrará e salvará, faz sinais, maravilhas no céu e na terra, e ele livrou Daniel do poder dos leões.
Assim Daniel prosperou. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e Ciro. Ele já tinha prosperado no reinado de Nabucodonosor. Ele prosperou no reinado de Dário, de Ciro e também Beltesazar, quando ele interpretou o que estava escrito na parede. Então ele passou por quatro reinados, devido à excelência que Deus tinha derramado sobre a vida daquele menino, que decidiu não se corromper, que decidiu ser fiel, que decidiu adorar a Deus independente do que acontecia, né? Dependente do que acontecesse, dessa cilada que eles armaram, ele sabia que se ele morresse, ele ia morrer em Deus, obedecendo, e se Deus quisesse, ele iria livrar ele da mão dessa cova, né, e da mão do rei. Então, e foi o que aconteceu em Daniel 6, 25, 26. Ele livra e salva, faz sinais de maravilhas, e Daniel prosperou. Ele deu livramento e honra e prosperidade a Daniel. Em especial, porque ele era especial e diferenciado. E ele tomava decisões que mudariam a vida dele. Aleluia. E aí a gente vê em Beltesazar lá, Daniel 5:11. Daniel, ele tinha sabedoria e percepção, ele percebia o ambiente, ele entendia o mundo espiritual. Inteligência, conhecimento, entendimento de explicar enigmas, resolver problemas difíceis. Então, nesse café com Jesus, que a gente possa tomar, né, essas qualidades que Daniel tem para as nossas vidas, de querer ser uma pessoa que não se corrompe com presente, com coisas, com comida, e que a gente possa ser essas pessoas como Daniel, ter a mente de Cristo, ser obediente, ser humilde, buscar a face do Senhor, independente se as coisas estão boas, se as coisas estão ruins, né? Porque aqui ele mostra que sem fé é impossível agradar a Deus, sendo obediente e tendo fé, né? Na primeira, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou sustentar, custe o que custar. Eu vou continuar. Não vou largar minha casa, não vou largar meu ministério, não vou largar casamento, não vou largar os filhos. Venha o que vier. Sempre haverá uma solução. Tiago 1:5. Peça sabedoria. Sempre Deus tem solução para tudo que a gente está vivendo, mesmo que a gente não enxergue e mesmo que venha o pior. Daniel aqui passou pelo pior, os meninos também, Ananias, Misael, Azarias, porque o pior veio, né, para eles. Eles foram jogados numa cova de leão, eles foram jogados na cova, na fornalha, mas no meio daquilo o Senhor se manifestou para esses meninos, né? A gente fala dos livramentos, e depois que ele faz tudo isso, Daniel prospera. Porque há prosperidade quando a gente se derrama a Deus e a fazer a vontade dele. E livramento, honra, prosperidade e paz. Que a gente também possa viver por estar com a nossa mente, com o nosso coração voltado ao Senhor, que Ele também possa nos fazer prosperar, nos dar inteligência, porque é Deus que nos apresenta. Ninguém aqui apresentou Daniel, mas ele foi apresentado, né? E começou a exercer o ministério chamado que Deus tinha para ele. Aleluia! Que nessa tarde, nesse dia de café com Jesus, essa palavra possa entrar no teu coração e te abençoar tremendamente, a ter essa mente maravilhosa que tinha Daniel. Aleluia! Toda a inteligência, toda a sabedoria, obediência, fé, né? E depois com isso ele teve prosperidade em Deus,
paz, honra. Aleluia, porque é isso que Deus quer, que a gente saia de cativeiros, mesmo que a gente esteja em cativeiro. O Senhor pode operar milagres, e o Senhor quer operar milagres na nossa vida, nos dando honra, paz, prosperidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina, voltará para buscar a noiva, a igreja. Aleluia, igreja, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que Ele fez. Nós estaremos daqui a pouco, né, à tarde, na tarde da bênção para a glória do Senhor Jesus, e à noite na oração. Aleluia, a oração da noite. A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, glórias, 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 ao único que é digno. Aleluia.